Fala galera, meu nome é Karan, aqui do canal Dev Investidor, e hoje a gente vai dar início à aula 5 do curso Full Stack 100% JavaScript, módulo Front-End, e na aula de hoje a gente vai criar o cadastro de usuário. Bora comigo? Então antes de a gente começar, tem que fazer aquele pedido maroto para que você se inscreva no canal, curta, comenta aí embaixo o que você está achando desse conteúdo, faz sentido, não faz? A tua opinião é muito importante para eu saber se estou indo no caminho certo ou não. Tá certo? Além disso, aproveita para me seguir também ali no @devinvestidor no Instagram para conseguir acompanhar um pouco mais de perto todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, tá certo? Então na aula de hoje, pessoal, a gente vai criar o nosso cadastro de usuário. E essa aula foi um desafio muito grande para mim porque tem muito código para ser escrito. Então eu pensei numa estratégia de a gente otimizar esse tempo da aula para ser o mais produtivo possível. Eu não gosto de gravar uma aula muito extensa porque eu sei que fica cansativo para vocês, tá? Então por isso eu pensei numa estratégia de a gente otimizar esse tempo, tá? Então vamos lá. Temos vários conteúdos para ver hoje, alguns materiais de apoio e várias referências também, né? Lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível na descrição desse vídeo, né, que é o nosso material de apoio. E vamos lá. Então, sem mais delongas, já vamos criar então um componente user. Lembrando que todo o nosso código-fonte vai estar disponível no GitHub para vocês, né? E vai estar disponível também aqui nesse link através da aula 5 aqui. Bem, então vamos lá. Temos aqui então o nosso projeto, o curso Full Stack Back e o curso Full Stack Front. Já deixamos ele todo armazenado aqui no nosso VS Code. Vou até dar uma dica para vocês, que é uma dica legal. Vocês conseguem salvar esse workspace, tá pessoal? Então vocês conseguem vir por aqui, salve o workspace, e vocês escolhem onde vocês vão salvar esse workspace. Então vocês conseguem salvar esse workspace e quando abrir, em vez de abrir um projeto em si, tu abre o workspace e o workspace vai apresentar esses dois projetos, beleza? Então fica uma dica aí para vocês. Bem, antes de a gente criar o nosso componente usuário, dentro da página page a gente tem aquela página default, né? O que acontece? Eu poderia criar o nosso componente via CLI do Angular, porém, nesse caso aqui eu acho mais rápido fazer o nosso famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então é isso que eu vou fazer nesse momento. Fiz uma cópia ali de default e aqui eu vou renomear ele para usuário. E dentro dele eu vou renomear também para usuário, né? Então, primeiro o nosso HTML, depois o nosso módulo, depois o nosso componente e por último o nosso CSS. Beleza. Só isso basta? Não, né? A gente tem que vir aqui dentro do nosso component e vamos renomear isso aqui também para o usuário. Beleza? Aqui eu vou colocar também como user component. Aqui tem algumas importações que não são necessárias. Vou tirar tudo, na verdade. Vou tirar também esse construtor. Beleza. Deixa eu tirar essas importações aqui também. Então, componentes ok. Agora o nosso módulo. O nosso módulo, esse cara aqui não vai mais existir. E aqui vai ser o nosso user. User component. E o nome do módulo também. User módulo. E aqui eu tenho que importar esse cidadão aqui. Beleza. Pessoal, algo que é bem importante a gente repassar aqui para vocês, tá? Deixa eu só abrir minha colinha aqui para me ajudar. Algo que é bem importante eu passar aqui para vocês. O que acontece? Aqui no nosso default módulo, eu estava importando aqui alguns módulos específicos, né? Inclusive o módulo do NGX Módulos, tá? Ao término, na nossa última aula, o nosso default módulo ele vai ser transformado na tela de dash, tá? Então, nesse caso aqui, a gente percebe que o user.módulo tem algumas dependências que não são necessárias. Então, por isso, é importante a gente prestar atenção nas dependências que a gente está importando para dentro do nosso módulo, né? Imagina o módulo como sendo uma caixa.
nessa caixa eu vou colocar algumas ferramentas. Essas ferramentas vão possibilitar o uso de algumas funcionalidades. Então, eu só vou colocar na caixa aquilo que eu vou usar. Não faz sentido eu colocar, por exemplo, uma furadeira, sendo que eu não vou usar aquela furadeira. Então, considerem um módulo como sendo uma caixa de ferramentas. E só deve colocar naquela caixa aquilo que tu utiliza. No cadastro de usuário, a gente não vai utilizar o NGX e Chart Módulos, então não faz sentido ele estar aqui, tá certo? Porém, a gente tem que importar alguns outros módulos que se fazem necessários, tá? Então, primeiro eu vou tirar esse cara aqui, depois em seguida eu vou importar o Reactive Forms módulo. Esse módulo aqui, a gente tem que importar ele para a gente conseguir trabalhar com os formulários reativos, que a gente já vai entender um pouco melhor o que é, tá? E além disso, eu tenho também que importar o NG2 Smart Table módulo, que é a tabela que a gente vai utilizar na nossa relação, tá? Então, eu preciso importar o Reactive Forms módulo e o NG2 Smart Table módulo, beleza? Então, teoricamente, olha só, no Provider a gente não vai utilizar o Task e o Dash Service, então tira ele também, tá? Então, pessoal, considerem que na nossa caixa de ferramentas do nosso módulo de usuário, eu só estou colocando aquilo que eu realmente vou utilizar. Pô, caramba, mas por que fazer isso? Por que eu não posso colocar a furadeira ali? Tu pode, tá? Só que a nossa caixa vai ficar mais pesada. A caixa ficando mais pesada, quando tu for para o teu cliente, atender o teu cliente, tu vai demorar um pouco mais de tempo, porque aquela caixa tá pesada, né? Então a gente pode colocar o que a gente quiser aqui, mas não é interessante, porque a gente só tem que colocar aquilo que a gente usa. E aqui eu trouxe um post de referência, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Foi um post que eu escrevi, acho que foi em 2020 ou 2019, que fala um pouquinho sobre isso. Foi em 2019, em maio de 2019. Aqui, pessoal, eu faço um comparativo dessas importações desnecessárias que o Angular faz, né? Melhor, que o programador faz, né? O que isso gera de impacto negativo, né? Então aqui eu fiz um comparativo antes e depois e uma diferença no carregamento na página, ou seja, quanto mais ferramentas eu coloco na minha caixa, mais tempo vai demorar para carregar a minha página ali para o usuário. Então aqui a gente já tem uma diferença, nesse teste que eu fiz, de uma diferença de 8,45 KB, né? Então, o que isso pode gerar, né? O que esse excesso de módulos que não estão sendo utilizados podem gerar? Primeiro, linhas de código a mais. Segundo, um tempo de build maior. E também uma perda no desempenho, beleza? Então, fica a dica para vocês. Caso vocês queiram entender um pouquinho melhor sobre isso, eu super recomendo que vocês deem uma olhada nesse post para conseguir entender o porquê que a gente não deve ficar colocando ferramentas a mais na nossa caixa, que é o nosso módulo, beleza? Então tá. Agora, vamos adiante. Então, fizemos aqui o nosso módulo, agora a gente tem o nosso componente e a gente tem a nossa tabela. Vamos ver o nosso próximo passo que a gente tem que fazer aqui. Perfeito. Então, pessoal, uma forma que eu encontrei de conseguir otimizar o tempo dessa aula, já estamos em 8 minutos, né? E foi a gente abstrair um pouco do nosso HTML. A gente sabe que o nosso HTML é o nosso esqueleto da página. E o HTML em si, ele não tem uma complexidade muito grande de entendimento. Por isso eu achei interessante colocar como material de apoio aqui o HTML, onde a gente vai copiar e colar, e depois a gente vai fazer algumas interações nesse HTML, tá? Então, uma forma que eu encontrei de otimizar essa aula foi justamente fazer isso, para não ter que escrever tag por tag. Antes de a gente copiar e colar, a gente percebe que tem algumas tags aqui do NBCard, NGTemplate. Lembrando que todos esses cards, eles estão disponíveis lá na documentação do Nebular, né? Então, aqui eu estou utilizando o NBCard lá do Nebular, que é esse cara aqui. Então, se a gente for acessar a documentação deles, a gente vai perceber que aqui ele ensina e apresenta exemplos, temas de como utilizar esse NBCard. Então, quando eu criei essa tela, eu olhei para essa documentação e fui fazendo o uso dela, né? Perceba que o NBCard, ele tem o módulo NBCard Module, que é um módulo que a gente já está utilizando no nosso módulo de usuário,
Então tá aqui, ó, NB card módulo, tá? Então se eu não tiver esse cara aqui, se eu não colocar essa ferramenta na minha caixa, essa tag que está definida no HTML, ela não iria funcionar, né? Então por isso que a gente tem que sempre trabalhar com esse conceito de módulos, que é um conceito muito bacana. É um conceito que permite uma otimização e um tempo de resposta mais assertivo para o usuário, tá? Se a gente for olhar para sistemas mais antigos, sistemas ali que possuem aquela stack comum de jQuery, Bootstrap, normalmente a gente pegava a caixa de ferramenta inteira, colocava no index da página e mandava carregar tudo aquilo, né? Então muitas vezes a gente colocava um canhão na página, sendo que a gente utilizava somente uma arminha de pressão que estava dentro daquela caixa, entende? Por isso que esse conceito de módulos e essa ideia do Web Components, ele vem para nos ajudar nesse sentido. Só que é claro, aqui a gente vai ter uma resistência dos desenvolvedores a utilizar esses módulos da maneira correta, né? Porque é mais cômodo eu pegar todas as dependências, colocar ali e vai funcionar, do que separar e colocar somente aquilo que eu preciso, tá? Então é importante que a gente expanda as nossas ideias, conheça o funcionamento do Angular e do framework que a gente estiver utilizando para conseguir utilizar ele da melhor maneira possível, tá certo? Então vamos lá. A forma que eu encontrei então foi de copiar esse código. A gente vai fazer algumas interações com ele ainda, tá? Vamos copiar ele. E eu vou jogar ele aqui pro meu... Opa! Eu vou jogar ele para cá, pro meu HTML. Beleza? Feito isso, eu tenho que fazer algumas escritas iniciando o meu arquivo do TypeScript, tá? Que é o user.components, tá? Então primeiro eu vou fazer isso e depois em seguida a gente dá uma olhadinha nesse HTML para entender ele um pouco melhor, tá? Então primeira coisa, eu vou ter que fazer aqui um view child de alguns componentes. O que esse view child faz? Vamos lá, view child. E aqui eu vou colocar, abrir um parênteses, e eu vou definir o nome do meu componente, ng2tbuser, tá? E aqui, ng2tbuser, vou copiar isso aqui também. E ele é do tipo ng2SmartTableComponent. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Quando eu utilizo o ViewChild, que é lá do core do Angular, né? Eu estou pedindo para que ele pegue a referência que está no HTML, que está escrita com esse nome, tá? Então vamos fazer isso também para outros elementos, porque de certa maneira eu vou ter que interagir com os elementos que estão no meu HTML através do meu TypeScript, por isso que eu faço isso, tá? Então aqui eu vou ter também o dialog user. O dialog user é do tipo template ref, do tipo N. Beleza. E eu também vou ter o nosso dialog delete, que ele vai ser também do tipo template ref N. Beleza? Então, fazendo isso, a gente já está definindo para o Angular, olha, esse elemento que eu estou pegando lá do meu HTML é desse tipo. Fazendo isso, o nosso autocomplete ele funciona de maneira correta, né? Por isso que a gente faz essa atribuição. Funcionaria também eu fazer dessa maneira. Porém, fazendo assim eu não consigo utilizar o autocomplete do Angular, né? Então, aqui só para a gente entender, ó, dialog user, ele vai estar contido aqui no meu HTML, ó. E o nosso dialog delete também vai estar contido aqui no meu HTML. O único que não vai estar contido ainda é o ng2tbuser, que eu não implementei ele ainda, tá? Ele vai ficar aqui, ó, tá? Então a gente já vai entender um pouco melhor sobre isso. Beleza, então já entendemos do que é o ViewChild. Agora eu vou declarar algumas variáveis aqui que eu vou precisar utilizar. A primeira variável que eu vou utilizar é o dialog ref, que vai ser uma variável de apoio para trabalhar nas partes dos modais, né? E ela vai ser do tipo nb dialog ref do tipo n.
Beleza. Depois eu vou criar, né, algumas variáveis que tem relação com a minha tabela de usuário. Então eu vou criar um tb user data, que vai ser do tipo array de usuário. Depois eu vou criar um tb user config, que vai ser do tipo object. Depois o nosso user selected, que vai ser do tipo usuário. Beleza? O user eu tenho que importar, né? Que é o nosso modelo que a gente implementou lá na aula 1. Aula 2, na verdade. Feito isso, agora eu vou ter que fazer a declaração do nosso formulário de usuário. O que seria isso? O nosso formulário é o nosso formulário reativo, que ele vai ficar se comunicando diretamente com o nosso HTML. Para fazer isso, então eu venho aqui e eu faço um form user igual a... antes de eu fazer o form user, eu tenho que fazer uma injeção aqui no meu construtor, tá? Essa injeção é a injeção do form builder. Então, aqui eu vou chamar o form builder. Tá? O form builder vai nos ajudar na construção do nosso formulário reativo, então ele nos auxilia. Então, form user igual a this.form builder, beleza? Ponto group, beleza? Vou abrir um objeto aqui dentro. E agora eu vou definir os campos do meu formulário, tá? Então aqui eu vou ter um campo ID, que o valor default dele vai ser nulo. Vou ter um campo do tipo name, que o valor default dele também vai ser nulo. E esse cara aqui vai ser um campo obrigatório. Então aqui eu já utilizo o validator lá do Angular também, ele como requerido. E-mail vai ser também nulo e também vai ser requerido. E aqui eu vou utilizar um outro validator. Aqui, na verdade, eu vou abrir um array dentro do validator para colocar mais de um validador dentro do e-mail, tá? Então aqui eu vou ter um validator igual a requerido, o e-mail vai ser requerido, mas também o e-mail vai ter uma validação de e-mail, tá? Então essa validação é bem legal. Eu consigo implementar validadores também, né? Mas nesse caso aqui o Angular já disponibiliza um validador de e-mail. Caso o usuário informe ali um campo arroba, um e-mail sem arroba, ele vai identificar que é um e-mail inválido, né? Então esse validator de e-mail já nos ajuda nesse sentido. Depois que a gente fez isso, a gente vai declarar o password. Também vai ser um valor nulo e também vai ser um validador requerido, beleza? E por último, a gente vai ter o creation, que vai ser um objeto onde ele vai ter um value igual a nulo e ele vai estar desabilitado por default, disable igual a true. Beleza? Então, declaramos aqui o nosso form de usuário e algumas variáveis que se fazem necessárias. Vamos startar o nosso... antes de eu startar o nosso projeto, é preciso fazer o registro desse user módulo no nosso page module, né? Então, no nosso page module, a gente tem aqui o default module e agora a gente vai ter o nosso user module. Se eu não fazer isso, ele não vai conseguir se encontrar. Beleza. Feito isso, eu tenho que também fazer a declaração aqui no nosso pages routing. O nosso pages routing, eu vou... aqui a gente tem o default. Eu vou criar um novo aqui, tá? E esse novo vai se chamar user. E aqui ele vai ter um user component. Vamos importar ele. Beleza. Feito isso, teoricamente é para funcionar. Vamos ver se a gente esqueceu de alguma coisa. User component. Tranquilo. Agora já vamos startar ele aqui para a gente ver o nosso resultado, né? Ele está startando ali o nosso front-end. Enquanto ele starta o nosso front-end, eu já vou até startar o nosso back-end, que já está iniciado, então eu não preciso startar ele. E beleza, vamos ver se enquanto ele está startando ali, vamos ver se a gente já está seguindo a sequência certa. Demos uma olhada no NBCard Nebular, que é a documentação, né? Tá. Vamos dar uma olhada agora no nosso HTML, pessoal. O nosso HTML, do nosso user.component, primeiro ele tem aqui um title, depois ele tem um botão, depois aqui eu vou adicionar o ng2 Smart Table,
E aqui eu tenho alguns dialogues, né? Então, primeiro eu tenho o dialogue de usuário, depois eu tenho o dialogue de delete, tá? Vamos dar uma olhada então no NG2 Smart Table enquanto ele está startando ali, só para a gente entender do que se trata esse table, tá? Esse table, ele foi desenvolvido pela mesma empresa que desenvolveu ali o Nebular, né? Ele é uma tabela simples, não tem nada demais nessa tabela, tá? Ele permite filtragem, edição, delete. O kickstart dele aqui é bem tranquilo de entender, é bem tranquilo. A documentação também ela é bem simples, ela não tem nada demais, tá? Particularmente, pessoal, eu acho essa tabela bem simples, tá? E eu não utilizaria essa tabela num projeto grande, tá? Eu tenho um software desenvolvido para um cliente que ele está utilizando essa tabela, porém ele é um sistema pequeno, né? Então, para esse caso, a tabela iria me atender. Porém, se vocês estiverem pensando num sistema maior, eu não acredito que essa tabela atenda um sistema maior, tá? E por isso, eu queria passar uma indicação para vocês, que é o componente DevExpress Grid. Esse DevExpress, para quem vem do Delphi, já vai conhecer esse DevExpress. O Tables DevExpress é um table que vem lá do universo de Delphi, e desde aquela época, bota aí há mais de 20 anos atrás, talvez eu esteja aumentando um pouquinho, mas bota aí uns 10, 15 anos atrás tranquilamente, ele sempre apresentou, essa empresa sempre apresentou tabelas customizadas e dinâmicas de maneira muito assertiva, tá? Então por isso eu recomendo aqui a DevExpress. Essa tabela tem uma robustez tão grande, ela vai nos ajudar na organização das informações, na filtragem, né? Só que é claro que por trás disso tudo também tem uma complexidade, né? Então, esse DevExpress, ele é pago, porém ele tem uma parte gratuita, tá? Então, o que eu posso dizer é que vale a pena comprar para essa tabela para um projeto grande, porque ela ajuda em muito o gestor e os usuários do sistema, né? Então, para quem quer conhecer uma tabela um pouco mais robusta, eu recomendo essa ferramenta, tá? Inclusive, a gente vai conhecer ela um pouquinho melhor agora. Bem, aqui a gente vai ver que a gente tem uma tabela. Essa tabela eu consigo filtrar ela por aqui, então ó, ela já filtra ali automática. Além de ela filtrar automática, eu consigo fazer ordenações em todas elas, tá? Consigo também fazer divisão aqui, ó. Eu tiro, eu coloco. Então, ela tem algo assim muito dinâmico que a gente consegue paginar, consegue filtrar, tá? Então, isso aqui é só um tipo dela, né? Que mais? Aqui a gente tem outros, ó. A gente tem filtros diretos. Aqui, ordenação, filtro, filtro por data, ó, componentes de tree, né? Tu clica aqui, ele já vai. Consigo editar por aqui também. Consigo adicionar. O que mais que a gente tem nela? Filtros, né? Ó, consigo adicionar por aqui direto. Filtrar, ordenar. Ó, aqui também é bem parecido, né, com o que a gente tinha visto anteriormente. Eu consigo ordenar. E essa questão aqui de tu conseguir fazer filtros dessa maneira, eu acho muito massa, né? Eu acho muito massa e o gestor gosta muito disso, né? Também tem a opção de tu exportar para Excel, exportar para PDF, tá? Então, cara, o pessoal da DevExpress tá de parabéns, porque ele já vem desenvolvendo esse trabalho há anos. E eu super recomendo essa grid. Eu já utilizei essa grid lá na época do Delphi. Não cheguei a utilizar essa grid ainda para Angular e para versões web, porém eu recebi um feedback muito positivo de um colega meu que ele já utiliza essa tabela, inclusive utiliza a tabela gratuita, e ele falou que atende de maneira ampla as necessidades dele. Então fica aí a dica para quem quiser uma robustez um pouco maior se tratando de tabela, tá certo? Então beleza, NG2 Smart Table, a gente já vai chegar nela, e agora provavelmente a nossa aplicação já startou. Vamos ver se deu algum erro ali. Beleza, nenhum registro localizado. Se a gente acessar aqui o default, beleza. E se agora a gente acessar aqui o user, o que vai acontecer? Olha lá,
já apareceu uma telinha pra gente, né? Cadastro de usuário, um botão novo, porém não apareceu a tabela porque a gente não implementou ainda. E se eu clico aqui no novo também não faz nada, porque nesse HTML que a gente importou, eu não coloquei ação nele ainda e a gente vai colocar essas ações agora, tá? Então antes de a gente colocar as ações, a gente precisa fazer a implementação dentro do nosso TypeScript, beleza? Então vamos fazer essas implementações dentro do nosso TypeScript. Aqui já está ok, aqui já está ok, e eu vou colocar o nosso componente aqui. Então, beleza. Então, pessoal, a gente vai ter que fazer algumas implementações aqui, tá? A primeira implementação que a gente vai fazer a injeção de dependências de alguns caras aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar o Dialog Service lá do NB Dialog, NB Dialog Service. Beleza? Depois eu vou chamar o nosso Toast Service. Esse cara aqui a gente já conhece, né? A gente utilizou ele, se eu não me engano, no nosso interceptador de erro. Então aqui é o nosso NB Toast Service. Beleza. Por último, eu vou injetar... fechou. Não vou injetar mais nada, não. Então, beleza. Private eu escrevi errado? Não. Faltou a nossa vírgula aqui, né? Tranquilo. Feito isso, agora eu vou ter que... Vamos ver aqui... Ah, tá. Vamos puxar esse cara aqui um pouco para cima. Bem, aqui, pessoal, eu vou ter que fazer a implementação do nosso método onInit, lá do Angular, tá? Para quem não sabe, o Angular tem um ciclo de vida que ele é interessante que vocês entendam esse ciclo de vida, tá? Inclusive, a Loiane, se eu não me engano, tem um vídeo que ela explica justamente sobre isso, tá? Ciclo de vida Angular Loiane. Vamos ver se a gente acha aqui rapidinho, não estava nem planejado. Ó, ciclo de vida de um componente, tá? Então, vou deixar esse vídeo aqui na referência com material de apoio aqui para vocês, tá? E aqui ela explica todo o life cycle do Angular, né? Então, life cycle Angular. Vamos olhar diretamente aqui na nossa documentação do Angular. E aqui ele vai explicar todo o life cycle dele. E ele segue uma sequência pré-estabelecida, onde ele vai ter o onInit, o onDestroy, onAfterInit, tá? Então ele tem N sequências, né, de execução. Então primeiro ele vai executar o construtor, depois ele vai executar o onInit e por último ele executa o ngAfterInit, depois o onDestroy. Então nesse caso a gente vai utilizar aqui uma implementação que se chama onInit, tá? onInit, beleza? Quando a gente faz isso, ele vai me apresentar o warning que eu preciso implementar a interface onInit. Então eu vou fazer a implementação dessa interface. Beleza, e agora aqui dentro eu vou colocar uma implementação, tá certo? Primeira implementação que eu vou colocar aqui, na verdade eu vou implementar o nosso método setConfig tbuser. Então aqui eu vou estar setando as configurações da minha tabela de usuário. E esse cara aqui, vou até copiar, pessoal, para facilitar. Eu vou até colocar isso aqui também no nosso material de apoio, tá? Para vocês copiarem também. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o nosso tbuserconfig, que é aquela variável que a gente colocou lá em cima, e eu estou definindo algumas configurações para ela. Essas configurações, pessoal, eu peguei toda ela através da documentação do nosso ng2 Smart Table, tá? Então aqui eu estou definindo as configurações para minha tabela. Então eu defino as ações, a posição, o botão de edição, o botão de delete, a mensagem quando não tiver usuário cadastrado, tá? Então tudo isso eu fiz através dessa config. Feito isso, eu vou chamar ele aqui no nosso ng onInit. Então setConfig tbuser, chamando ele. Beleza. Primeiro método criado. Segundo método que a gente vai ter que criar, a gente vai ter que setar os dados de usuário, né? E para setar os dados de usuário, eu vou ter que fazer uma requisição lá para o nosso back-end. Então, o nome desse método vai ser o setDataTBUser. E aqui eu vou chamar um this.userService
a gente já está acostumado com isso. Opa, faltou colocar o nosso user serve aqui. Sabia que estava esquecendo alguma coisa. Private user service, chamando o nosso user service. Isso a gente já fez, né? User service. E aqui eu vou fazer um list, né? Que é o nosso método lista. Esse método lista vai nos retornar uma resposta. Então eu vou colocar um res. Beleza? E aqui eu vou dar um this.tb tb user data igual a res.body. Claro. Coloquei aqui, só que eu coloquei errado, né? Cabeção. Bem, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu começar de novo. Primeiro eu chamo o método lista, depois eu chamo o método subscribe lá do nosso RxJS, né? Aí agora aqui sim eu retorno, eu tenho um res, né? Aí beleza. Agora this.tb user data igual a res.body. Viu que legal? Nosso autocomplete já funcionou ali, já funcionou porque dentro do nosso método lista a gente definiu ele como sendo um retorno de observable de response app dentro de um array de usuário, né? Então agora aqui eu vou ter que fazer isso, this.setDataTBUser, tá? Então teoricamente já estou setando o TB de usuário, tá? Feito isso, a nossa interface ainda não vai aparecer a nossa tabela. Por quê? Porque a gente não implementou a nossa tabela aqui ainda, né? Então eu tenho que implementar agora o nosso ng2 Smart Table. Antes de eu implementar esse ng Smart Table, eu vou implementar outros métodos que são necessários aqui no nosso TypeScript e depois eu chamo ele, tá certo? Então vamos lá. Tomar uma aguinha porque, olha, estou falando rápido porque tem muito conteúdo ainda. Bem, então vamos lá. Agora eu vou definir um método chamado OpenModalUser. Ele vai receber um event, que vai ser um row, vai ser a linha. Dentro da minha tabela, eu vou ter várias linhas. Então, quando eu clicar em editar usuário, ele vai passar a instância dessa linha para esse método, tá? Então, aqui eu vou fazer um this.formUser.reset. Eu vou estar resetando o formulário. Daí eu vou verificar o evento veio alguma informação. Se ele veio alguma informação, eu vou fazer um const user, que vai ser do tipo usuário. Eu vou pegar um event.getData. Deixa eu importar aqui esse row. Esse row é lá do ng2 Smart Table. Agora o getData já funciona. Bacana. Feito isso, agora eu vou ter que chamar o nosso método para fazer o find by ID, né? Então eu vou fazer um this.userService.findById e aqui eu vou ter que passar um ID. O ID está dentro do nosso usuário user, né? ID, beleza. Vou fazer agora um subscribe. No subscribe, então, eu vou ter uma resposta. E dessa resposta, eu vou dar um this.formUser, que é o nosso formulário reativo, .petValue, passando o nosso res.body. Beleza? Feito isso, agora eu vou ter que dizer para ele abrir a minha modal, né? Então, para abrir a modal, eu vou dar um this.dialogRef igual a this.dialogService.open, passando o meu this.dialogUser, que é o nosso dialog que a gente definiu lá em cima, tá? Que é esse cara aqui, que ele também está registrado aqui no nosso HTML, tá? Então eu estou dizendo para ele, cara, abre para mim aí abre para mim esse dialog, né? E coloca o valor dessa dialog dentro do dialog ref, tá? Porque eu vou precisar depois desse valor para conseguir fechar.
tá certo? Então, open modal user. Porém, esse método aqui, ele tem que ser público, né? Ele não pode ser privado. Por quê? Porque o meu HTML vai ter que acessar esse cara. Então, métodos privados ficam num escopo de classe e métodos públicos ficam disponíveis para outros componentes, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que chamar o nosso Open Modal User através do meu HTML, tá? Vamos ver em que trecho a gente vai ter que colocar esse cara. Eu vou colocar esse cara dentro do nosso NG2 Smart Table, tá? Então, a princípio eu não vou colocar ele aqui, mas em breve a gente já vai colocar assim que a gente concluir a implementação do nosso user.component, beleza? Então, implementamos esse método. Agora a gente vai implementar o nosso método de abertura da modal de exclusão. Então vai ser um public open modal exclusion, passando um event, que vai ser um raw também. Essa é uma linha. Então aqui eu vou pegar um do user selected, que é aquela variável de escopo global que a gente colocou. Vou definir um event.get data também. Beleza. Agora no nosso this.dialogRef, que é a nossa variável de apoio para manter a instância do dialog ali, eu vou dar um this.dialogService .open. No open então eu vou passar o this.dialogDelete, que é a instância lá em cima que a gente pegou através do open, que a gente pegou através do nosso viewChild. Essa é a modal de delete. E aqui eu vou passar um objeto que ele vai ter um context, tá? E aqui eu vou passar um this.user_selected.name. Aqui a gente já está vendo aquele campo que a gente criou lá dentro do nosso user, melhor, estou pegando o user select, que é do tipo usuário, e aqui eu estou pegando o nome dele. Então estou passando para dentro dessa modal de exclusão o nome do usuário, porque eu quero apresentar esse nome do usuário aqui dentro, tá? Então aqui o que eu faço? Ó, tem certeza que deseja excluir o usuário data? Esse data, pessoal, significa esse valor que eu estou passando através desse contexto, tá? Então o Angular identifica que tem um data e apresenta o data ali dentro, que é o nome do usuário, beleza? Então fizemos ali a implementação no nosso método de abertura e exclusão. Agora a gente vai fazer a nossa implementação no nosso método save. Então vai ser um public btn save, vai ser o nosso botão para salvar, tá? E aqui eu vou fazer algumas validações. Primeiro, se this.formUser.invalid, ou seja, caso o usuário não tenha informado todos os campos ou tenha alguma validação que não está fechando, como e-mail inválido, eu vou ter que fazer um return.this.setFormInvalid. Vou chamar esse método aqui, beleza? Esse método aqui eu vou implementar ele logo abaixo, tá? Inclusive eu vou copiar e colar aqui para otimizar o nosso tempo. O nosso toast serve não achou, estava com o nome errado, por isso. Então, beleza. Quando o formulário estiver inválido, eu vou setar o formulário para inválido e eu vou apresentar uma mensagem para o usuário que existe um ou mais campos obrigatórios que não foram preenchidos e vou marcar como tocado os campos nome, e-mail e password, tá? Esse mark hasToted, eu faço ele justamente para conseguir apresentar um efeito vermelhinho na borda do input para ficar mais claro para o usuário, tá? Então, beleza. A primeira coisa era isso. Deixa eu minimizar isso aqui. Agora, eu vou fazer a seguinte validação. Se this.isAdd, vou ter que criar esse método, tá? isAdd, vamos criar esse add aqui. Esse add o que vai ser? Ele vai ser um método que vai retornar um booleano. Ele vai verificar se o form do usuário não tem, ou melhor, está com campo nulo no ID, né? Se tiver com campo nulo no ID, significa que ele é uma adição, beleza? Então, isAdd, se for adição, então this.add
user. Vou chamar esse método add user. Se não, eu chamo o this.editUser. Então eu tenho que implementar esses dois métodos aqui. Vou aqui copiar para nos auxiliar e otimizar o nosso tempo. Então, primeiro, add user, eu vou fazer um this user server chamando o método create. Aqui eu estou chamando um método para fazer um find no form add. Então, isso aqui é um método que a gente obtém somente os dados do usuário que está lá no formulário. E aqui eu só removo o ID do formulário, para ele não enviar o ID num processo de inclusão, porque não faz sentido, tá? Então eu crio, depois que eu crio, eu caio num subscribe e eu vou fazer um push no meu TB user. Para quê? Para ele já atualizar a minha tabela de usuário. Depois eu vou fazer um refresh para ele atualizar também. E eu vou apresentar uma mensagem, olha, usuário criado com sucesso. E depois eu vou fechar o nosso dialog, né? Por isso que eu mantenho a instância da dialog aberta para eu conseguir fechar depois, beleza? Fizemos então o nosso add user e agora eu vou fazer o nosso edit user. Também vou copiar aqui para facilitar. No nosso edit user eu vou chamar o nosso user server.edit e aqui eu vou chamar, depois que eu tiver a resposta, eu vou... Aqui ele é um pouquinho complexo, tá, pessoal? Mas nada demais. Dentro do nosso TB user eu faço um map, tá? Esse map, o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo para ele o seguinte, cara, se o ID de usuário for igual ao ID que está no form, ele retorna o form user, senão ele retorna o próprio usuário, tá? E depois aqui eu dou um usuário editado com sucesso. Por que eu faço isso? Para quando eu editar um usuário, ele também atualizar os valores da minha tabela. Tá? Então eu faço essa comparação aqui, esse if, justamente para conseguir atualizar os valores da minha tabela ali. Tá? Sei que pode estar parecendo um pouco abstrato, mas quando a gente vê funcionando, a gente vai entender um pouco melhor. E por último, eu fecho, né, o meu dialog. Então beleza, vamos lá. Depois que a gente concluiu o nosso edit user, agora a gente tem que criar um método que vai ser o método find operation. Esse método vai ser um método público, que ele vai ser acessado também pelo nosso HTML e ele vai retornar uma string. E aqui eu vou fazer o seguinte, this.isAdd é uma adição. Se for uma adição, eu vou retornar o texto inclusão. Se não, eu vou retornar o texto edição. Isso aqui eu utilizo na nossa modal para retornar ali o cadastro de usuário traço inclusão ou cadastro de usuário traço edição. Dessa maneira o usuário vai saber se está fazendo uma inclusão ou se está fazendo uma edição, tá certo? E o nosso último método, não menos importante, é o nosso método btn delete, que eu também vou copiar aqui para otimizar tempo. Então o nosso método, o nosso botão btn delete, ele vai chamar o nosso delete passando o user select -id e depois aqui ele vai fazer um filter removendo o usuário da tabela, tá? Então qual que é a vantagem de a gente fazer esse filter e essas remoções dessa maneira? Fazendo assim, pessoal, eu não tenho que fazer uma nova requisição para o banco para carregar os dados da minha tabela, tá? Então por isso que a gente está fazendo dessa maneira. Eu poderia muito bem recarregar a informação da tabela, só que na minha avaliação não vale muito a pena, porque a gente vai estar deletando, incluindo ou editando e depois recarregando uma informação, sendo que a gente já consegue fazer isso num escopo de front-end, que é um escopo um pouco mais otimizado, né? E por último a gente retorna uma mensagem que o usuário foi excluído com sucesso e faz um close ali na modal. Beleza? Terminamos teoricamente o nosso user component.ts, agora a gente vai para o nosso user component do HTML. Vamos só ver se não está retornando nenhuma mensagem, não está retornando nenhuma mensagem de erro. E agora a gente tem que implementar o nosso ng2 Smart Table. Vou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui para otimizar tempo. Tá? Aqui, pessoal, então o que a gente está fazendo? A gente está criando um ng2 Smart Table, aqui é o nome dela. Esse é o nome que a gente está acessando através do nosso ViewShide. E eu defino primeiro as configurações,
que eu defini através da variável tb userConfig, tá aqui, tá? Depois eu tenho o tb userData, que é o data dela, que também eu faço a definição através do nosso list, né? Eu faço o preenchimento dela. Depois o edit vai chamar o openModalUser, que é aquele método que a gente implementou para abrir a modal, tá certo? E depois, por último, a gente tem o openModalExclusion, que é a nossa modal de exclusão, que ele abre ali também, tá? Feito isso, a gente vai testar agora para ver se deu certo ou não deu. Falta fazer mais algumas coisinhas ali ainda. Mas eu acredito que isso já deva apresentar um resultado positivo para a gente aqui. Olha só, então já apresentou aqui os nossos usuários, os filtros aqui teoricamente já estão funcionais. Se eu clicar no novo, não está abrindo ainda, porque eu não defini a ação ainda, mas se eu clicar aqui em editar, ele já vai abrir a nossa modal ali, né? Percebam que o nosso CSS está um pouco estranho, né? Ele está aqui, sendo que deveria estar aqui na direita. Então eu tenho que fazer um ajustezinho no CSS. Vou fazer esse ajuste agora. Então no nosso user components.sass, né, eu vou fazer as seguintes implementações, tá? Copiei e colei aqui para facilitar. btn action model float igual a right, margin left igual a 20, tá? E eu estou definindo a classe ngInvalid. Quando tiver tocado, eu vou definir a borda do edit como vermelho, tá? Então por isso que a gente fez aquele ngToted, né, para justamente pegar o formulário que está inválido e definir a bordinha como vermelho. Beleza? Vamos ver aqui se já melhorou. Opa, já melhorou. Agora ele já veio para a direita, né? Antes ele estava aqui juntinho, tá certo? Então falta mais algumas correções para a gente fazer no nosso HTML. Correções essas que a gente vai fazer agora. Primeira coisa, a gente vai ter que chamar aqui no nosso botão o método que a gente implementou, né? Então aqui eu vou chamar um evento do tipo click, tá? E esse evento eu vou chamar o nosso openModalUser passando nulo, que no caso é uma inclusão, tá? Só fazendo isso, teoricamente, o nosso botão novo já deve ter um comportamento correto. Legal. Outro detalhe que a gente está observando, o cadastro de usuário está em branco ali, né? Por que está em branco ali? O que ficou pendente? Vamos dar uma olhada no que ficou pendente ali. Então aqui eu tenho a nossa modal de usuário e ele está em branco aqui. O que eu vou colocar aqui? Eu implementei um método que é o findOperation, né? Que ele vai verificar. Então eu vou pegar justamente esse método, vou abrir chaves, tá? E vou colocar aqui dentro o nosso findOperation. Então ele vai cair dentro do nosso... Deixa eu até colocar isso aqui mais juntinho. Ele vai acessar o nosso método findOperation, que está no nosso TypeScript, para identificar qual é a operação. Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte resultado. Novo. Eita, quebrou. Cadastro de usuários. Acho que a gente fez alguma coisa errada, né? Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. findOperation. Ok. findOperation. Ah, claro. Eu estou chamando aqui o método. Quando eu chamo um método, eu tenho que abrir o escopo de método, né? Senão eu estou tentando acessar meio que uma variável. Então, teoricamente, agora ele vai retornar com a resposta do método, né? Então, vamos lá. Novo. Olha lá. Cadastro de usuário e inclusão. E cadastro de usuário edição. E já preencheu os campos ali direitinho para mim. Beleza? Então, fizemos isso com sucesso. Algo que a gente já percebeu, não sei se vocês já perceberam isso, que a data de criação está aparecendo num formato meio estranho, né? Então a gente vai ter que ajustar isso também. Antes de a gente ajustar isso, na inclusão,
o campo data de criação está aparecendo. Eu não quero que ele apareça, tá? Vamos ver como é que estamos aqui com relação aos nossos itens. Apresentamos o card, o NG2, o DevExpress, implementamos TypeScript, HTML e CSS. E agora a gente vai entender um pouco do data type do Angular, tá? O que seria o data type do Angular? Vamos ver aqui, ó. O data type do Angular é uma implementação bem simples que a gente coloca para fazer uma formatação de data. Então, na documentação aqui a gente consegue ver todas as formatações possíveis, mas a gente vai fazer essa implementação de maneira muito simples aqui, através do campo aqui, ó, campo criação. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou dar um espaço, vou dar uma barrinha, tá? E eu vou dizer para ele, data é do tipo de mês, e ano, tá certo? E a hora vai ser hora, minuto, segundo, tá certo? Então eu estou meio que dizendo para o Angular, cara, formata para mim esse campo aí nesse padrão, tá? Vou salvar. Tudo isso a gente consegue obter aqui através do nosso data type do Angular. Essa e outras formatações, tá, pessoal? Que fique bem claro. Fazendo isso, ao editar, ele já formatou a nossa data de criação de maneira correta, beleza? Bem, só que eu não quero que ele apareça aqui o nosso campo num processo de inclusão, não faz sentido para mim. Então eu tenho duas possibilidades de fazer isso, porém uma prejudica a outra, tá? Eu posso fazer via ngIf, que seria mais indicado, tá? Vamos fazer esse ngIf aqui. Eu ia colocar um ngIf aqui, vamos ver aqui, um ngIf aqui, ngIf, tá? Passando o método isEd. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Se for uma inclusão, ele aparece. Vamos ver. Acho que eu vou ter que negar ali a condição. Está aparecendo e na edição não está aparecendo. Então eu tenho que só negar essa condição aqui. Então a gente coloca aqui o exclamação na frente e a gente está negando. A gente está invertendo. Se vir falso vai virar true e se vir true vai virar falso. Então beleza, agora numa inclusão ele não aparece e numa edição ele aparece. Porra, bacana, cara. Mas olha a merda que aconteceu aqui. Quando eu estou utilizando o ngIf, ele por algum motivo ele perde e não aplica o data type do Angular. Então ele não está aplicando aquela formatação que a gente tinha colocado anteriormente. Qual que é a grande vantagem do ngIf do Angular, né? Quando a gente utiliza o ngIf do Angular, ele realmente elimina o elemento aqui da DOM do HTML, né? Aqui a gente está vendo a criação, tá vendo? Porém, se a gente clicar aqui no novo, a gente não vai ver esse elemento aqui. Ele não existe, porque o ngIf ele desaparece com o elemento. Porém, tem esse problema do que ele não consegue aplicar o nosso pipe do Angular, né? Então, uma forma de a gente fazer isso é com o ngIf e uma outra forma de a gente fazer isso é com o hide. E esse hide a gente vai utilizar ele de maneira muito semelhante, só que daí o atributo se chama hidden. E aqui eu não vou negar. Qual que é a desvantagem do hidden? O hidden ele só oculta, ele só oculta o elemento da visualização, mas na DOM ele fica ali ainda, quer ver? Ó, então na inclusão ele não aparece, na edição ele aparece formatado bonitinho, tá? E na inclusão, se a gente for parar para analisar aqui no inspecionar elemento, a gente vai ver que o elemento vai estar ali ainda, ele só vai estar escondido. Ó, a data de criação está ali, ó. Tá? Então ele só não está aparecendo para o usuário, tá? Então essa foi a forma que eu encontrei para conseguir trabalhar de maneira conjunta ali com
o nosso data type de formatação da data, beleza? Então é importante que vocês conheçam a diferença de um para o outro para conseguir utilizá-los no momento correto, beleza? Então vamos ver se ficou mais alguma coisa pendente aqui. Data, vamos ver aqui, claro, ficou pendente as ações de edição e de salvar, né? Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou copiar, ou melhor, não vou nem copiar isso aqui, eu vou fazer essa implementação para vocês aqui, só para a gente conseguir acompanhar. Onde é que é o nosso botão salvar aqui? Vamos ver. Salvar. Ó, no nosso botão salvar e no nosso botão cancelar não fazem ação nenhuma, então a gente tem que fazer uma ação para eles, né? Então, primeira coisa, até o nosso botão cancelar já está fechando, né? Só o nosso botão salvar que não. Então eu vou fazer uma implementação aqui para o nosso botão salvar, que vai ser... cadê? Vai ser um clique também, né? E aqui eu vou chamar o nosso btn save, passando a instância de events. Beleza, aqui eu vou dar um ponto e vírgula. Beleza, estou chamando o nosso método btn save, que a gente implementou ele aqui. Então beleza, teoricamente o save foi feito com sucesso. Agora a gente tem que fazer algo parecido para o nosso botão excluir usuário, né? Nosso botão excluir usuário a gente tem o cancelar, que ele fecha a modal, e a gente tem também o nosso clique. Então mesma coisa, clique, e aqui eu vou chamar o nosso btn delete, passando a instância de events. Beleza? E aqui, depois que ele chamar esse cara, ele vai executar o delete e ele vai fazer um ref.close. Até deixa eu ver se precisa desse ref.close. Na minha colinha aqui eu estou falando que precisa, mas eu poderia fazer também esse fechamento pelo... Não, teoricamente não precisa, porque eu já estou fechando ele aqui com o delete. Então esse ref.close eu posso tirar daqui. Teoricamente concluímos e agora a gente vai testar para ver se ficou alguma pendência ou não. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai tentar cadastrar um usuário. Vamos ver se ficou alguma pendência aqui. Fechou. Vamos testar a criação de algum usuário. Então eu vou cadastrar aqui o Jorge Valadão, meu grande amigo. jorge@gmail.com. Não vou informar uma senha, vou clicar em salvar. Apareceu que existe um ou mais campos obrigatórios, ficou em vermelhinho, massa. Vou colocar uma senha, vou clicar em salvar. Usuário criado com sucesso, o Jorge já foi adicionado na tabela de maneira automática, tá? E aqui eu consigo editar o Jorge. Editar apareceu ali com sucesso, a senha não aparece de propósito, tá pessoal? Eu vou colocar um Jorge Valadão 2. Para tentar editar. Editou com sucesso. E agora eu vou tentar excluir um registro. Eu vou excluir esse João Márcio 2. Tem certeza que eu desejo excluir João Márcio 2? Cancelei, fechou. Sim, desejo. Show de bola. Usuário excluído com sucesso. Então testamos a operação de inclusão, de edição, de exclusão e de listagem. Falta somente criar aqui o menu lateral para o nosso cadastro de usuário. Porém, essa aula já está muito extensa, eu vou deixar para fazer isso na aula seguinte, que é o nosso cadastro de tarefa, que ele vai ser um pouco mais simples, porque agora a gente já entendeu todo o conceito do nosso cadastro de usuário. Vamos só confirmar se a gente concluiu com sucesso aqui. Criamos o nosso componente user, apresentamos o problema de importação desnecessária do Angular, apresentamos o NB Card Nebular, NG2 Smart Table, apresentamos o Dev Express Grid, implementamos o TypeScript, HTML e CSS, explicamos o data type do Angular, testamos a tela criada e explicamos também a diferença do ngIf para o Hidden. Tivemos aqui algum material de apoio, né? Inclusive eu vou colocar outros materiais de apoio de alguns códigos que eu
copiei aqui no meu projeto, né, para que vocês consigam também fazer de maneira mais rápida, tá? Buscamos aqui algumas referências e no final dessa aula também vai estar disponível o código-fonte para vocês, tá certo? Então, teoricamente, concluímos a aula 5. Foi uma aula difícil, tinha que escrever muito, eu tentei otimizar copiando esses códigos, mas ainda assim ficou em 1 hora essa aula, peço desculpa por isso, mas infelizmente essa é a aula mais extensa, né, do nosso curso, tenho certeza disso. Eu tentei otimizar como deu, não consegui diminuir além desse tempo, mas eu acredito que ainda assim foi positivo. Comenta aí embaixo o que tu achou dessa aula, foi muito rápido, não foi, faz sentido, tá ajudando vocês, tá? Prometo que na próxima aula vai ser mais rápida e mais fácil. Essa primeira tinha que escrever muito código de fato, então é isso aí. Se inscreva no canal, curta, comenta e me segue também lá no @devinvestidor no Instagram para acompanhar um pouquinho mais de perto todo esse trabalho. Fechou? Valeu, obrigado, beijo e até a próxima.